E falando sobre a pandemia, mais uma informação: o Ministério da Saúde informou nesta quarta-feira que vai receber em julho 15 milhões de doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19. De acordo com a pasta, a previsão inicial era a de que 8 milhões de doses chegassem no próximo mês, mas após conversas com a farmacêutica, o Brasil vai receber uma quantidade maior. O anúncio ocorre 2 dias após uma reunião entre executivos da farmacêutica e representantes do governo, entre eles o próprio presidente Jair Bolsonaro. Acompanhado de ministros, Bolsonaro conversou por videoconferência com o presidente da farmacêutica para a América Latina, Carlos Murilo. Nos últimos dias, com a crescente entrega de vacinas do governo Bolsonaro aos estados, governadores têm aproveitado para antecipar o calendário de vacinação. O Brasil é o quarto do mundo em aplicação de doses, com mais de 80 milhões de vacinas aplicadas e mais de 110 milhões de doses entregues. Zé. Pois é, e há ainda uma dificuldade aí de entendimento de doses entregues e doses aplicadas. Isso, geralmente, os governadores dizem que alguns guardam para a segunda dose e outros falam da dificuldade aí de acompanhar a vacinação, já que são estados grandes e tem que ir para o interior. Olha, Vitor, nós temos mais de 200 milhões de habitantes, né? 212 milhões de habitantes, e são necessários aí quase 600 milhões de doses. Isso aí é para garantir a segunda dose e um excedente que não dá para ser certinho. Só para mostrar uma diferença, né, de outros países. É quase o dobro, por exemplo, do Reino Unido, por exemplo. Então, assim, é muita dose de vacina e também as dificuldades pelo tamanho do Brasil e a complexidade de fazer essa entrega no braço lá no local onde a pessoa está. Nós temos uma área rural muito grande, né? Não é concentrado em alguns países, então é muito difícil comparar. É claro que se houvesse vacinas o suficiente, estaríamos bem na frente, porque seriam abertos vários postos para vacinar e isso seria muito mais fácil. Mas há dificuldades para comprar. Então, quando o governo vem dizer que está garantindo a antecipação de doses, que está conseguindo no mercado muito difícil, né, a compra de novas vacinas, a gente tem que comemorar. E entender, eu não sei quem não entende, que o presidente Bolsonaro determinou agora um governo totalmente virado para a vacina. Ninguém tem dúvida disso. O governo aposta na vacina. Só o pessoal da CPI, da pandemia, que insiste em dizer que não. Diga, Augusto. O governo não comprou vacinas enquanto havia restrições da Anvisa, enquanto eles faziam propostas inaceitáveis, né, entregando toda a responsabilidade por eventuais consequências nefastas da vacina aos governantes brasileiros. Agora tem vacina, o governo busca. O que eu queria acrescentar aqui, que eu acabei de ver, é que Araraquara, né, cidade modelo, decretou mais um lockdown. Então é aquele negócio, né? O surto faz com que a curva suba, eles decretam lockdown. A gente vai até falar mais daqui a pouquinho. Baixa um pouco, é isso? Então Isso. depois eu falo. A gente falo. volta a esse assunto já. Pensei que era esse o espaço. Então só queria dizer o seguinte, cumprimentar o pessoal agora que está mandando mensagens muito carinhosas para o nosso querido Guilherme Fiuza, que já vai estar de volta. Boa. É isso aí. Vamos lá, Ana. Mais uma narrativa aí, mais uma falácia caindo, né, Vitor? O que não custa a gente repetir sempre aqui, que é uma falácia repetida dia sim e outro também, naquela CPI do circo, é que o Brasil poderia ter 130 milhões de vacinas em dezembro. Isso é mentira, isso é uma balela, isso é uma falácia. Os Estados Unidos, aqui eles começaram a vacinar apenas dia 14 de dezembro. O primeiro país que começou a vacinar foi a Inglaterra, dia 8 de dezembro. Lembrando que a própria Coronavac só colocou ali o pedido para uso emergencial à Anvisa dia 7 de janeiro e a Pfizer os contratos só puderam ser estabelecidos e assinados depois daquela lei que passou no Congresso no dia 10 de março.
Então, agora que, né, todos os trâmites legais eles foram ultrapassados, a gente vê que o governo ele está aí focado em trabalhar exatamente no combate à pandemia, e lembrando sempre o que o doutor Zanotto disse ontem, a doutora Mayra disse também, o próprio presidente do Conselho Federal de Medicina, doutor Mauro Ribeiro, disse que não existe apenas um caminho e uma ferramenta nessa guerra contra esse inimigo invisível, né? É a vacina, por um lado, é o tratamento, é principalmente a autonomia do médico, é o distanciamento social quando precisa, é o uso de máscara onde precisa usar. Agora, não dá para a gente colocar isso tudo aí, o brasileiro colocar em operação, né, tudo que a gente tem às nossas mãos, e o governo aí continua, alguns governos estaduais continuam sem prestar contas de o que aconteceu com os repasses federais, ônibus lotados e, enfim, lockdowns eternos, né, como a gente vai falar aí de Araraquara. Isso tudo aí não tem embasamento científico nenhum. Então, a gente vê, não custa nada a gente repetir que essa falácia que o presidente da CPI sempre fala, sempre repete, que nós poderíamos ter 130 milhões de doses de vacina em dezembro, isso não passa de uma mentira e de uma falácia.